Esses 7 domingos, a provisão dele. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Hoje nós temos a Santa Ceia do Perdão, que você também pode participar, tomar. Mas eu não sou batizado, não sou batizada. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, depois coma desse pão e emprestados. Por ser uma Santa Ceia do Perdão, uma Santa Ceia de justificação, eu acredito que você pode participar, mas aí não é da sua fé. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos um culto onde nós colocamos diante do Senhor para libertação, para a cura divina, onde nós temos pedido a Deus também a ampla visão, revelação dele neste lugar, e estamos orando muito para isso. Quem crê que vai sair daqui com a sua bênção nessa noite? Eu creio. Toma posse, porque você vai viver sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 28, 1 ao 11 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo de cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga: eu creio. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terá temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Amém? Podem sentar no nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Nos perguntamos: Senhor, o que nos falta? O que me falta para eu prosperar, para eu crescer, para eu arrebentar? O que me falta? E nós temos uma escritura sagrada e profética com verdade taxativamente para vivermos. Eu não estou falando aqui de credo religioso, eu não estou falando aqui de alguém que ainda não se aliançou com o Senhor. Eu estou dizendo aqui de crença, acreditar em uma promessa como essa, profeticamente. Aquilo que está escrito
tem relação com provisão de Deus. Diga, provisão de Deus. Que significa aquilo que nós estamos aguardando e que Deus pode trazer no tempo oportuno, no tempo certo, na hora certa. Ou seja, alguém busca em prol de uma porta de emprego. Nós estamos no mês de junho, diga amém. Estamos para começar uma nova etapa na nossa vida neste mês. Diga, eu recebo, tomo posse em nome de Jesus. Isso é profético. E quando você acredita e toma posse de uma palavra verdadeira como essa, as coisas elas começam a acontecer, as coisas começam a fluir. Novamente eu falando com aquela moça, e ela dizendo da quantidade de profetas que ela tem consultado, tem buscado. Eu fico analisando e pensando, eu passei por essa experiência na minha inocência espiritual, vamos dizer assim, ou até mesmo na minha ignorância espiritual, de que acabava o culto à tarde, e tinha uma missionária muito usada por Deus na revelação, na profecia, nos dons. E assim como eu via muitas pessoas irem até ela, receber oração, e Deus bradava na vida dela, e eu ia até ela e pedia oração ao terminar o culto, e era forte como Deus bradava algumas vezes. Eu já falei isso aqui para alguns, já sabem. E quando vinha para a minha vida, eram promessas e promessas que me faziam chorar, e eu ficava motivadíssimo na fé, alegre saía dali, mas não tinha o relacionamento devido, a aliança devida com Deus, a crença suficiente na palavra do Senhor, para que tudo aquilo que Ele usou o vaso para falar comigo se cumprisse. Hoje eu tenho uma mente que eu preciso buscar relacionamento com Deus, eu preciso buscar aliança com Deus. Qual o segredo que Ele me traz para que eu possa viver isso? Porque uma coisa é você olhar para alguém, ver alguém e admirar alguém e querer receber daquele alguém tal coisa, como que se ele fosse o próprio Deus, ela fosse o próprio Deus. Outra coisa é você olhar para um ser que você não está vendo, não está contemplando, não está sentindo, mas que você crê que Ele pode fazer na tua vida, dentro de uma semana, ou dentro de 3 dias, ou dentro de um ano, não importa, mas que você crê. Então é muito mais viável você buscar, você chegar numa casa como essa, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, elas se uniam no mesmo lugar, ou seja, elas se relacionavam com Deus unanimemente, todos coletivamente, unidos em uma só fé, buscavam a Deus, oravam a Deus, jejuavam, partiam o pão juntos, e o Senhor fazia maravilhas. Há uma concepção de que alguém diz: você não precisa ficar dentro da igreja e estar numa submissão de uma liderança, ou de um pastorado, etc. Você não precisa disso, você pode ter o teu relacionamento próprio com Deus, na tua casa mesmo. Isso é antibíblico. Isso é uma coisa que não está escrito como ensinamento para nós. O ensinamento que o Senhor nos traz é uma comunhão que devemos ter no lugar que Ele tem preparado. O Senhor não iria permitir jamais um homem como eu, ou qualquer outro homem na face da terra, tomar um altar e falar e direcionar para alguém palavras que ele não tem oficialmente trazido ou colocado para se obedecer. Homem algum tem essa autoridade de fazer alguma coisa por si. Se tem homens e se tem
como exemplo para seguirmos. E quando você, como homem, como mulher, acredita numa palavra, eu repito aqui, não estou falando de religião, eu estou falando aqui de você crer. Aí sim entra o relacionamento, aí sim entra a aliança com o próprio Deus. Quando você tira um domingo como esse, você entra numa campanha e você vem determinar o que você quer, e que você busca o que você quer, e se Deus não der no tempo determinado, você continua sendo fiel a esse Deus, você continua se relacionando com esse Deus, e imediatamente Ele te contempla, as janelas do céu se abrem, e o Espírito de Deus vem sobre você, e concede aquela grande vitória, tão esperada, em nome de Jesus. Seja qual for a área da tua vida, se nós lemos uma palavra de provisão, é porque o Senhor está pronto para fazer. No primeiro versículo, a palavra diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha um dos segredos: ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. No momento que você vai lá fazer alguma coisa por conta própria, a voz de Deus está falando contigo: não faça, meu filho, porque eu não estou nesse negócio, não é isso que eu quero. E você atropela isso: acho que é coisa da minha mente, e começa a fazer por conta própria. Não pode culpar a Deus e culpar familiares, não pode culpar ministros do Senhor dizendo: está acontecendo uma coisa absurda na minha vida e é por conta, é por causa de A, B, C. Você não pode, porque o Espírito de Deus falou com você, a voz foi ardente dentro de você, você tem a convicção e certeza de que Deus tem falado contigo, aquilo que Ele te pede, em tempos oportunos, em que Ele fala poderosamente no teu coração como ninguém. Tem dia que você levanta com vontade de chorar, sem entender o que está acontecendo com você. Deus está te chamando para um relacionamento de particular, em nome de Jesus. Deus está te inquietando para você se relacionar, para você se chegar a Ele, porque Ele quer providenciar o mais para você. Glória a Deus, aleluia. Em segundo lugar, todas essas bênçãos virá sobre você. Diga a pessoa que está ao teu lado: todas as bênçãos preparadas pelo Senhor te alcançarão quando você ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Existe um mal que ele não pede licença. A todo momento ele está a falar no nosso subconsciente. A todo instante ele se atreve a querer falar e nos tirar de um posicionamento. A todo momento querendo colocar coisas na nossa mente, na nossa frente, no nosso coração. Mas existe um Espírito Santo, pela sua grande e infinita misericórdia, amados, que fala de provisão, que fala de aumento, que fala de resgate, que fala de cura, que fala de restauração. Tem feridas que se abrem no coração de uma pessoa, em que ela começa a atropelar a sua vida espiritual, por causa daquela grande ferida aberta. Uma mágoa, quando você vai buscar a história, é uma mágoa. É não conseguir liberar o perdão para alguém que fez um mal. É não parar para pensar e dizer: Senhor, isso é grave, parece-me ser muito grave, me ajuda a tratar com isso. Alguém que passou a perna em você, alguém que te feriu gravemente em palavras, etc. Mas mesmo assim o Senhor está liberando para você uma cura. Ele quer fechar essa ferida no teu coração, para que os milagres dele te alcancem.
portas para que as bênçãos te alcancem e venham te surpreender. Então, libere. Hoje nós temos a oportunidade, temos uma mesa aqui, que nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, para perdão dos pecados, para perdão de tudo aquilo que nós falamos, pensamos ou imaginamos. Amém, gente? Amém. Eu olho para vocês e há uma coroa de glória, oh aleluia, que vem colocada para a sua cabeça em nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Recompensa de provisão de Deus nesse mês de junho, em nome de Jesus. Aleluia. Faça barulho nessa noite, porque o Senhor confia. Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus está falando contigo nessa noite. Grande é a provisão. Bate na mão dele, na mão dela assim, diga: grande é a provisão. Aleluia. Fecha com ele, fecha com ela em nome do Senhor. Grande é a provisão. Aleluia. Eu estou vendo a cada dia que chama hoje, meu Deus, se auto confirmando por uma aliança, por tempo de experiência, por tempo de dedicação. O Senhor, Ele não falha, Ele é fiel e justo. Uma das coisas que o diabo gosta de fazer para te limitar, para te paralisar, algumas vezes para alguns é tocar no relacionamento, na vida sentimental, porque a Bíblia diz que são dois em uma só carne. Ou seja, para você ver como que é tão grave a relação sexual de um casal, que se ela dorme com ele, ela vai viver tudo que ele vive. Se ele dorme com ela, se ela tem algum tipo de problema, se ela tem algum tipo de gravidade emocional, etc., ele vai passar a viver tudo que ela vive. Porque a Bíblia diz: são dois uma só carne. Às vezes aquela pessoa, ela se relaciona com outra, ela não tem tal costume, tal hábitos. Depois daquela relação sexual, ela já começa a mudar e ter a gravidade daquele relacionamento. Por isso que nós precisamos orar e consagrar a nossa vida a todo instante, a todo momento. Na nossa vida a dois não é brincadeira. Relacionamento a dois não é brincadeira. Mas também eu não concordo com aquela coisa de ficar tentando a Deus, dizendo: Senhor, prepara uma pessoa para mim, prepara uma pessoa para mim, prepara uma pessoa para mim. Porque não é assim que funciona. Você vai se relacionar com alguém e você não cultua amor, amém, gente? Mas eu estou aqui em nome do Senhor, que o Senhor está colocando na boca. De repente você vai se relacionar com uma pessoa em amizade. Dessa amizade você vai conhecer um pouco essa pessoa. E enfim, você vai se dando oportunidade aos poucos, em oração. E você vai ter um sentimento que virá no teu coração, firmando aquele relacionamento a dois. É simples assim. Simples dessa maneira. Porque até no mundo Deus não tem preparado nada. Porque em todo o tempo nós estamos vivendo transformações. Não significa que você arrumou uma pessoa, essa é preparada de Deus, vai dar tudo certo, porque duas pessoas pensam diferente. São duas pessoas que pensam diferente, por mais que tenham lá um entendimento, que se amem e tal, daqui a pouco começa a dar alguns tipos de choque. Como você vai lidar com isso agora? Eu te dou uma amiga, você vai para viver a sua vida, eu vou viver a minha vida, é assim que funciona. Não. Com oração venceram todos os desafios em
Deus fala. Em terceiro lugar diz a palavra: bendito será na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Esse é o nosso Deus. Uma porta, você conseguiu uma porta de trabalho, você vai ter uma experiência nessa porta. De repente, não é aquilo que você quer, não é aquilo que condiz com você. E amanhã você vai tentar uma outra porta. E vai ter uma hora que vai encaixar. Só que tanto essa primeira porta como a outra, Deus está pronto para aprovar você, para oficializar você nessa porta. Deus está pronto para colocar a mão dele e te abençoar na entrada e na saída. Porque Ele é contigo. O que importa é você ter Deus com você. É você viver a aliança com Ele. É você ter comunhão com Ele. Porque aonde você colocar as mãos, você vai prosperar. Levanta as mãos. Receba a provisão de Deus. Você vai prosperar muito em nome de Jesus Cristo. Em tudo que você colocar as mãos, prospera, 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 prospera. Aleluia, prospera. Diga a pessoa que está do teu lado: Deus espera de você um selamento nesta aliança. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sétimo lugar diz assim claramente e forte também: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Precisa pedir e falar assim: Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos quem me fez mal. Cobra. Precisa? Não precisa. Não precisa. Senhor, tu está vendo meu posicionamento, Pai. Olha o que essa pessoa está me fazendo. Não precisa. Não precisa. Porque, muito pelo contrário, antes de você falar alguma coisa com Deus, nesse sentido, Deus fala contigo. Eu vou visitar com a minha mão naquela pessoa. Não quero que você fale nada, não quero que você trate nada. Quero que você fique em paz. Passe uma semana, faça 2, passe um mês, nada acontece, mas Deus falou. Deixa por conta de Deus. Deus tratará, Deus fará justiça por você. Pois Ele fala claramente na palavra que pode vir por um caminho contra você, por 7 caminhos eles terão que fugir da tua presença. Eles não ficarão, não permanecerão. Pessoas falsas com você, pessoas que batem na tua causa, nas tuas costas, com falsidade, pessoas que dizem ser amiguinho, dá junto, eu fecho com você. Não precisa se preocupar, tão somente fique na posição do Altíssimo, porque não permanecerão diante de você, fugirão diante de você. Deus não mente na sua palavra. Deus não é mentiroso na sua palavra. E Ele sabe aqueles que são sinceros com você, Ele sabe aqueles que estão junto com você, Ele sabe aqueles que verdadeiramente
muitas vezes, eu me lembro que lá o pai dizia, vocês têm que fazer uma novena. E nessa novena, tinha, naquela época era barrão mesmo. Hoje, a maioria dos lugares aqui é tudo asfalto. Naquela época era barro, terra. E quando chovia, pensa, nenhum problema para chegar até aquele lugar. Mas nós íamos. Tinha aquele propósito, aquela aliança de ir. Hoje, muitas vezes nós sabemos que Deus é poderoso, gente, para fazer infinitamente mais. Por quê? Porque dia após dia a palavra do Altíssimo está se cumprindo na terra. O Senhor disse que rumores de guerra haveria, e está acontecendo esses rumores de guerra. O Senhor falou de pestes. Nós tivemos Covid está ameaçando voltar, e etc. é dengue, e era uma porção de malignidade, e uma porção de coisas está acontecendo no mundo. Você pode ler o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Lucas, e está lá sendo verídico dos acontecimentos. Agora, por que nós ignoramos tanto essa verdade? Por que nós não podemos parar um pouquinho para analisar acerca dessas verdades? Se essas verdades estão se cumprindo, será que Deus não será conosco um Deus de amor para abençoar a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa saúde, amados? Ele será fiel. Levanta a tua mão em nome de Jesus, porque não é vão você entrar aqui e fazer 7 domingos de provisão de Deus. Receba pela fé, dá glória a Deus pela fé, aleluia, tenha júbilo pela fé, em nome de Jesus. Aleluia, exalta e bendiga o nome de Deus. Aleluia. Diga a pessoa que está do lado: não tema o teu inimigo, não tema aquele que pede a tua destruição, não tema o invejoso, não tema o falso, não tema a falsa, porque o Senhor está cuidando dele. Aleluia. Foi no lugar, oitavo lugar. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão, te abençoará o Senhor na terra que te der, o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Aleluia. E todo o povo da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Aleluia. Saberão que você é de Deus, saberão e ouvirão que você está em Deus, vão tremer diante de você se atentar algum mal, não prevalecerão em nome de Jesus. É a palavra profética do grande Deus. A única coisa, se você puder fazer, guarde os mandamentos, se volte para Deus, volta a repetir uma aliança com Ele. Em 11º lugar, para terminarmos, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Deus está dizendo aqui que está visitando alguns corações com a alegria dele. Eu não sei como está o teu coração, mas segundo o que Deus traz, segundo o que Deus fala, segundo o que Deus está me revelando, essa alegria vai acontecer. Sai com você aqui nessa noite, em nome de Jesus.
na sua vida. Eu quero que você medite. Eu quero